Seja bem-vindo, estudante, ao canal Brasil Escola. Eu sou o Pedro Ítalo, seu professor de matemática. E continuando a nossa playlist de matemática do zero, para você aprender matemática de uma vez por todas. Já estamos chegando na reta final, hein? São só 100 aulas. Eu quero falar com você hoje sobre triângulo equilátero. O triângulo equilátero, pessoal, é uma figura muito especial na matemática. É uma figura muito especial porque ela possui os três lados iguais. E, consequentemente, ela também vai ter os três ângulos iguais. Nós já vimos que a soma dos ângulos internos de um triângulo equilátero é 180 graus. Se os três ângulos são iguais, se eu faço 180 dividido por 3, dá 60. Então, se eu pego essa figura aqui que está na tela para vocês, e eu chamar aqui de lado L, aqui de lado L e aqui de lado L, os três ângulos aqui sendo exatamente 60 graus. Então aqui nós temos um triângulo, o quê? Equilátero, tá? Então isso é um triângulo equilátero. E nós temos alguns elementos que é muito importante você saber de um triângulo equilátero. O primeiro elemento é como calcular a altura de um triângulo equilátero. Então, o que seria a altura de um triângulo equilátero? Seria essa medida aqui, ó, que eu vou chamar para vocês de H. E aí eu tenho alguns raciocínios para chegar nessa medida H. Usando um pouco de trigonometria que nós já estudamos, se você olhar para esse triângulo retângulo aqui, pode ser esse de cá ou pode ser esse de cá, não tem nenhum problema. O H é o cateto oposto a 60 graus. E o L é a nossa hipotenusa. Então, qual é a razão trigonométrica que usa cateto oposto e hipotenusa? Só pode ser o seno. Então, se nós calcularmos aqui o seno de 60 graus, nós vamos ter o cateto oposto a 60 graus, que é o H, sobre a hipotenusa, que é o L. Se eu jogar esse L multiplicando, a gente conclui que o H é lado vezes o seno de 60. Mas qual que é o seno de 60? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então essa aqui é a primeira coisa de extrema importância que você tem que saber de um triângulo equilátero. É como calcular a altura de um triângulo equilátero. E a altura de um triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. O outro elemento que é de extrema importância você saber de um triângulo equilátero é a área dele. Bom, a área de um triângulo equilátero, a área de um triângulo, eu ainda não falei na playlist, mas você já sabe que é base vezes altura dividido por 2. A minha base aqui é L. Então, vou colocar aqui, ó, base vezes a altura do triângulo equilátero, eu acabei de encontrar que é lado raiz de 3 sobre 2. Então, base vezes altura, tudo isso dividido por 2. Porém, L vezes L é L ao quadrado. Raiz de 3 sobre 2, só que você tem 1 sobre 2 ainda. E divisão de fração, nós aprendemos a repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Então, se eu multiplicar esses dois aqui, ó, 2 vezes 2 fica 4. Então, como que eu posso calcular a área de um triângulo equilátero sabendo o lado? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Com essa formulazinha aqui, a gente consegue achar a área de um triângulo equilátero partindo do lado. E a terceira e última coisa que eu preciso apresentar para vocês de um triângulo equilátero é que se você calcular, se você traçar aqui, ó,
as três alturas, né, desse triângulo equilátero, elas vão se cruzar em um único ponto. E aí nós vimos em uma aula, na aula anterior, que o ponto de encontro das alturas é o ortocentro. Então esse cara aqui é o meu ortocentro. Só que se você parar para pensar, também são mediatrizes esses pontos. Por quê? Porque é uma reta perpendicular que passa no ponto médio. São mediatrizes. E nós vimos que o ponto de encontro das mediatrizes é o circuncentro. Mas se você parar para pensar, isso aqui também é bissetriz, porque divide o ângulo ao meio. Isso também é bissetriz, porque divide o ângulo ao meio. E o ponto de encontro das bissetrizes é o incentro. Mas se você parar para pensar, isso aqui também é mediana. Porque aqui é o ponto médio. E o ponto de encontro das medianas é o baricentro. Que massa essa conexão, né? Quando o triângulo é equilátero, esse ponto de encontro aqui é o baricentro, é o incentro, é o circuncentro, é o ortocentro. Ou seja, o bico é o mesmo ponto. Nós vimos que pode ser fora, o ortocentro, por exemplo, pode ser fora de um triângulo. O circuncentro também pode ser fora de um triângulo. Nós vimos isso. Mas no triângulo equilátero, o bico é o mesmo ponto. E sabe o que é legal? É que nós vimos que o baricentro divide a mediana em uma razão de 2:1. Então o que isso significa? Que essa medida aqui é o dobro dessa. Isso pode servir para cálculo para nós. Ou você pode dizer que essa medida daqui até aqui é a altura dividido por 3. Então eu vou fazer o quê? Eu vou chamar essa medida aqui de A minúsculo, tá? Que é como se fosse o apótema do triângulo equilátero. O que é um apótema? É quando você liga do centro do triângulo ou de qualquer figura regular até um dos pontos médios dos lados. Então isso é o apótema, tá? Então, como que eu posso calcular esse apótema? Eu posso calcular fazendo 1/3 da altura. Então, a altura dividido por 3. Só que a altura é lado raiz de 3 sobre 2. Então, eu posso pensar aqui que o apótema é 1/3 de lado raiz de 3 sobre 2. E aí, se a gente multiplicar o 3 com 2, fica 6, né? Então, a gente pode simplesmente concluir que o apótema é lado raiz de 3 sobre 6. Essa é a fórmula que aparece para o apótema. Mas, cá para nós, basta você lembrar que é 1/3 da altura. Eu acho muito mais elegante do que decorar essa formulazinha aqui, né? E aí, para você tentar enxergar a conexão do que eu estou te falando, eu vou tentar desenhar aqui o triângulo aqui, só para o triângulo não, as circunferências, só para você ver que tanto que fica legalzinho o desenho, ó. Ó, essa primeira circunferência que eu vou fazer aqui é uma circunferência circunscrita ao triângulo. É uma circunferência então que está fora. Agora a próxima que eu vou fazer aqui para vocês vai ser a circunferência inscrita ao triângulo. Tá? Meu desenho aqui não ficou perfeito, porque eu estou fazendo no olhômetro, né? Vou tentar diminuir um pouquinho aqui. Aí, ó, melhorou um pouquinho. Tá vendo? Então seria o centro da circunferência inscrita, que é o incentro. O que você precisa saber de triângulo equilátero é justamente isso aqui que eu estou apresentando para vocês. Vamos ver então um exercício sobre esse assunto? Esse exercício aqui que caiu lá no Enem 2017. A manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais preocupação quando feito em vias urbanas.
Caminhão entala em viaduto no centro. Um caminhão de grande porte entalou embaixo do viaduto no cruzamento das avenidas Borges de Medeiros e Loureiro da Silva, no sentido centro-bairro, próximo à Ponte de Pedra, na capital. Esse veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre e transportava 3 grandes tubos, conforme ilustrado na foto. Considere que o raio externo de cada cano na imagem seja 0,6 metros e que eles estejam em cima de uma carroceria cuja parte superior está a 1,30 m do solo. A margem de segurança recomenda que um veículo passe sobre o viaduto em que a altura total do veículo com a carga seja no mínimo 0,5 metros menor do que a altura do vão do viaduto. Considere 1,7 como uma aproximação para a raiz de 3. Qual deveria ser a altura mínima do viaduto em metro para que esse caminhão pudesse passar com segurança? Então o que a gente faz, sabe? Cada cano tem raio 0,60. Nós sabemos que ele está a 1,30 m do solo. E sabemos também que ele tem que ser 0,5 menor que a altura do vão do viaduto. Então, qual deveria ser essa altura mínima? Então, imagina a seguinte cena. Eu sei que daqui até aqui é como se fosse do chão até a base do caminhão. 1,3 metros. E eu sei que, pela lei, daqui até aqui, ele tem que estar a 0,5 metros. Então, o que está faltando eu descobrir aqui? Está faltando eu descobrir essa distância aqui, ó. Porque se eu descobrir essa altura de verde, somar com 1,3 embaixo, somar com 0,5 em cima, a gente consegue concluir qual que é a altura, né, do viaduto. Qual deveria ser a altura do viaduto. Pois bem, se a gente pegar aqui os centros dessas circunferências, e se a gente ligar esses pontos, nós vamos ter que daqui até aqui é 0,6, porque é o raio do cano. Daqui até aqui também é 0,6, porque também seria o raio do cano, né? Esse tamanho aqui, ó, né? 0,6. E observe, então, que a questão, ela se resume em achar essa altura aqui, ó. Essa medida de roxo aqui. Só que essa medida de roxo é a altura do triângulo equilátero. Olha que legal. É a altura do triângulo equilátero. Por quê? Porque se aqui é 0,6 e aqui é 0,6, é como se eu tivesse um triângulo equilátero de lado 1,2. Porque 0,6 mais 0,6 é 1,2. Então, o que eu preciso descobrir? A altura desse triângulo equilátero. E como que eu calculo a altura de um triângulo equilátero? Lado, raiz de 3 sobre 2. Mas só que o lado, eu descobri que é 1,2. Raiz de 3, a questão mandou usar igual a 1,7. Dividido por 2. Se eu simplificar aqui, ó, 1,2 dividido por 2 dá 0,6. Então, basta eu fazer 0,6 vezes 1,7, que dá 1,02. Aqui daria 102, duas casas após a vírgula, 1,02 metros. Então, eu sei que daqui até aqui é 1,02 metros. Então, qual que vai ser a nossa resposta dessa altura total, que eu vou chamar aqui de Hzão? Seria 0,5 mais 0,6 mais a altura, que seria 1,02, mais 0,6 mais 1,3.
Essa seria a nossa resposta para a altura desse viaduto. Então, 0,6 mais 0,6 dá 1,2. 1,2 mais 0,5 dá 1,7. 1,7 mais 1,3 dá 3. 3 mais 1,02, 4,02 metros. Letra D. Então é muito importante de um triângulo equilátero você saber calcular a altura, a área e o apótema. Fechou? Curta, compartilhe e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho para você receber as notificações. Nós vamos estar postando mais aulas para vocês. Deixa lá embaixo também o seu comentário. Fechou? Beijo para quem de beijo. Abraço quem de abraço. Tchau, obrigado.